Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso de Inventário de Carbono do Âmbitos. Hoje vamos aprofundar no preenchimento do escopo 3, conhecido por ser o mais complexo do inventário de GE. Mas para simplificar, eu vou explicar as principais fontes de emissão que vamos abordar, né? Antes, eu quero sempre lembrar que essas emissões precisam estar configuradas em configurar o inventário e escopo 3 e selecionar todas as fontes que a empresa quer divulgar, né? Vamos começar. Começando por bens e serviços comprados, essa fonte de emissão está disponível apenas no plano Premium e está relacionada aos produtos adquiridos pela empresa e os serviços que ela utiliza. Em uma indústria de transformação metálica, por exemplo, as matérias-primas elas já vêm com emissões associadas aos processos de transformações utilizados. O mesmo vale para serviços contratados. A diferença em relação aos bens de capitais é que esses últimos estão ligados a máquinas e equipamentos que a empresa usa em operação, como caldeiras e também maquinários, né? Mas vamos preencher agora essas informações. Lembrando que a gente está utilizando dados fictícios que estão disponíveis num PDF e a gente está passando essas informações para o software, né? Nesse caso, nós iremos utilizar aqui abordagem baseada no custo. Nós usamos um banco de dados de emissões divulgados pela EPA, que é Environmental Protection Agency, que divulga as emissões embutidas por dólar gasto por produto ou serviço, né? Como diferencial, a gente permite também a entrada do valor em reais. Vamos começar aqui preenchendo. Bens e serviços comprados, registro da fonte 001, produção e manutenção de bens de capitais metalúrgicos, código e título, siderúrgica e valor 5 milhões. Agora vamos passar para os bens de capitais. Aqui, registro da fonte 001, máquinas e ferramentas de uso geral. O código aqui também é siderúrgica. E para simplificar também vamos utilizar o custo anual de R$ 3.625. Devemos sempre ficar atentos se esses dados que nós temos estão em real ou em dólar, né? Na sequência, temos o transporte e distribuição upstream, que abrange o transporte de materiais de fornecedores até a empresa. A frota do fornecedor é considerada escopo 3. Se o transporte for realizado pela própria empresa, ela vai ser registrada no escopo 1. Vamos utilizar como exemplo o transporte rodoviário de materiais, como uma frota de caminhões a diesel, por exemplo, que pertence ao nosso fornecedor, né? Explicando aqui o consumo de cada mês. Registro da fonte 002, deslocamento de materiais, tipo de frota de veículos caminhão rígido, aqui o ano 2020, e ele é movido a óleo diesel, né? O consumo anual aqui vai ser 12 mil. Agora, passando para a categoria de viagens a negócios, registramos as viagens de executivos e funcionários, seja elas em automóveis ou em aeronaves, né? Para viagens aéreas, incluímos as informações dos trechos voados, né? Aqui o registro da viagem 006, viagens de negócios de executivos para reuniões e conferências, o que é muito comum acontecer, né? Aqui os aeroportos eles possuem códigos. Nesse caso, a gente colocou aqui que o aeroporto de partida é o Navegantes, então ele tem o código que é NVT. O aeroporto de chegada é o Viracopos, que é o código VCP. Número de trechos voados ao longo do mês foram 26 trechos ao longo do mês. Para viagens em automóveis, exemplificamos o consumo mês a mês para os veículos alugados, né? Registro da viagem 010, transportes de executivos para vendas em outras cidades ao longo do mês. Tipo da frota de veículos automóvel a gasolina, o ano 2020, e a gente vai preencher aqui o consumo mensalmente. Em janeiro, 1.200 litros, fevereiro, 1.150, março, 1.300, abril, 1.250, maio 1.300, junho 1.200, julho 1.400, agosto 1.250, setembro 1.300, outubro 1.400, novembro 1.200 e dezembro 1.250. Agora vamos passar para emissões casa-trabalho. Calculamos as emissões do deslocamento dos funcionários até a empresa. No caso, transporte público, registramos um percurso diário de ônibus com 150 passageiros. Para veículos particulares, consideramos um carro movido a gasolina com consumo médio de 8 litros por dia, de acordo com o número de dias trabalhados por mês, né? Esses dados são obtidos com entrevistas dos funcionários e o Âmbitos ele disponibiliza um modo para fazer essa pesquisa, mas trataremos em uma outra aula, né? Registro do colaborador, nesse caso 011, deslocamento diário entre residência e escritório. Tipo da frota, automóvel a gasolina, 2022. Dias trabalhados no mês, janeiro 22, fevereiro 20 dias, março 23, abril 22, maio 23, junho 21,
Julho 22, agosto 23, setembro 22, outubro 23, novembro 22 e dezembro 21. Ainda quantas emissões casa-trabalho, nós temos um módulo para emissões em home office. Nesse caso, a gente também vai estar preenchendo aqui. Registro 007, a descrição colaboradores em regime home office, 30 trabalhadores, 5 dias. Agora vamos passar para transporte e distribuição downstream, né? Consideramos as emissões do transporte de produtos até os clientes. Um exemplo fictício seria o transporte de peças metálicas para o sul do país, por exemplo, utilizando caminhões a diesel por uma empresa terceirizada de frete contratada pela empresa. Vamos preencher o registro. Nesse caso, 201, transporte de peças metálicas, e aqui eu vou simplificar o nosso consumo para não ficar muito longo. No caso, consumo anual, 24 mil. Agora também vamos colocar aqui resíduos sólidos da operação. Também entra na escopo 3 se o processamento desses resíduos for feito por uma empresa terceira, né? Uma diferença importante em relação ao escopo 1 é que no escopo 1 considera-se que o resíduo será decomposto ao longo de 30 anos para resíduos aterrados. De acordo com o GHG Protocol, para o escopo 3, essa consideração não é feita, então o cálculo é realizado de maneira equivalente para a decomposição em apenas um ano. Nesse caso, os dados dos resíduos, eles são destinados e informados com base no contrato com o fornecedor da coleta. Então, a gente não vai estar preenchendo nesse momento, né? Seria basicamente essa situação. Em seguida, nós temos os efluentes gerados na operação, que englobam os efluentes industriais da metalúrgica. Como nós já preenchemos eles no escopo 1, sendo os efluentes tratados pela própria empresa, nós não vamos preencher aqui para não estender a aula, né? E é basicamente isso, pessoal. Encerramos aqui o preenchimento do escopo 3, com o registro de todas essas fontes de emissão da nossa empresa. E para mais detalhes de outras possíveis fontes, basta que você acesse a página de emissões dentro do nosso software para tirar essas dúvidas e tem todas as orientações por escopo também, né? Espero que tenha ficado claro, senão você pode assistir novamente essa aula e nos vemos na próxima aula para seguirmos com o nosso inventário de carbono. Até a próxima aula!